Garçonete pobre se casa com milionário de 75 anos. 7 dias depois, um segredo vem à tona. E o que ela descobre a faz tremer. Se gosta de histórias emocionantes, inscreva-se no canal e deixe seu curtir para continuar assistindo. O vestido branco pesava sobre seu corpo como uma corrente. Mariana, aos 20 anos, tentava controlar a respiração, enquanto o padre proferia as palavras que a uniriam a Augusto Almeida, um milionário de 75 anos. O salão luxuoso estava silencioso, os olhares grudados nela, alguns curiosos, outros cheios de julgamento. Ela engoliu em seco. Como chegou ali? Como sua vida dera essa guinada tão abrupta? A resposta era simples: desespero. Pouco mais de um ano atrás, a vida de Mariana era muito diferente. Ela trabalhava como garçonete em um pequeno restaurante no centro da cidade, batalhando incansavelmente para sustentar sua mãe e seu irmão caçula após a morte repentina de seu pai. Ele havia sido um trabalhador honesto, mas a doença que o levou consumiu não só sua vida, mas também todas as economias da família. O que restou foi uma pilha de contas impagáveis e um aviso de despejo. Mariana se desdobrava em turnos exaustivos, mal dormia e vivia com a angústia constante de não conseguir colocar comida na mesa. Aos 20 anos, sentia-se mais velha do que realmente era. Os sonhos de estudar, de ter uma vida estável, de construir algo para si mesma, foram engolidos pelo peso da responsabilidade. Foi em uma noite particularmente difícil, enquanto tentava esconder as lágrimas entre uma mesa e outra, que Augusto Almeida entrou no restaurante. Augusto era um nome conhecido na cidade. Dono de empresas milionárias e herdeiro de uma fortuna consolidada ao longo de décadas, era respeitado e temido. Viúvo há anos, mantinha um ar de mistério sobre sua vida pessoal. Seu rosto aparecia nos jornais, sempre vinculado a negociações milionárias e eventos de caridade. Ele entrou no restaurante acompanhado por 2 homens de terno e sentou-se em uma mesa reservada. Quando Mariana se aproximou para anotar o pedido, suas mãos tremiam. "Você trabalha aqui há muito tempo?" Augusto perguntou, em um tom surpreendentemente casual. "2 anos", respondeu ela, tentando não soar nervosa. Ele observou Mariana com um olhar analítico e um silêncio incômodo se formou antes de ele continuar. "Você parece cansada." Ela engoliu em seco. Não sabia o que responder. O que importava para ele se ela estava cansada ou não? Mas em vez de continuar o interrogatório, Augusto fez algo inesperado. Deixou um cartão de visita sobre a mesa e disse antes de sair: "Me procure. Tenho uma proposta para você." Mariana ficou atordoada. Quem em sã consciência faria uma proposta assim, do nada? Mas naquela noite, quando viu a conta de luz vencida e a geladeira quase vazia, pegou o cartão e discou o número. O encontro aconteceu no escritório de um dos prédios de Augusto. O ambiente era intimidador, os móveis impecáveis, os detalhes sofisticados demais para alguém como ela. Augusto foi direto ao ponto. Ele precisava de uma esposa. "Tenho meus motivos", disse ele sem rodeios. "Você tem os seus." Ele falava em um tom tranquilo, quase frio. Disse que sua falecida esposa, Isadora, deixara algumas pendências e que um casamento traria benefícios legais e financeiros para ele. Mariana seria bem cuidada, não precisaria se preocupar com dinheiro nunca mais. Em troca, tudo o que ela precisava fazer era casar-se com ele e permanecer como sua esposa por um tempo. A proposta era insana. Mas quando Mariana pensou em sua mãe doente e no irmão precisando de ajuda para continuar na escola, percebeu que não tinha escolha. Ela aceitou. E agora estava ali, diante de um altar ornamentado com flores caras, prestes a se tornar Mariana Nogueira Almeida. Mariana Nogueira aceita Augusto Almeida como seu legítimo esposo? O mundo pareceu desacelerar. Seus dedos apertaram o buquê com força. Ela sentiu o olhar pesado de Augusto sobre ela. Os olhos dele estavam vazios, frios.
Não havia amor nem ternura, apenas paciência. Ele sabia que ela aceitaria. Sim, Mariana respondeu, a voz saindo mais baixa do que esperava. A cerimônia seguiu como um borrão. O beijo no altar foi um toque superficial, quase mecânico. O brinde na recepção, forçado. Quando finalmente se viu na limusine ao lado de Augusto, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você fez a escolha certa, ele disse, girando a aliança em seu dedo. Mariana apenas olhou pela janela. Lá fora, o mundo continuava como se nada tivesse mudado. Mas dentro dela, tudo estava prestes a desmoronar. A mansão Almeida era ainda mais intimidadora por dentro. Lustres de cristal pendiam do teto alto. Os corredores pareciam infinitos. Mariana sentiu um arrepio ao passar pelos funcionários que a observavam com olhares indecifráveis. O quarto principal é seu agora, Augusto anunciou, guiando-a pelos corredores. Ao chegar à porta, ele hesitou. Há apenas uma regra nesta casa, Mariana. Ela ergueu os olhos. Qual? Não entre no meu escritório. O silêncio entre os dois se alongou. Mariana assentiu lentamente, mas algo na forma como ele disse aquilo a incomodou. Augusto se afastou sem dizer mais nada. Ela entrou no quarto, fechou a porta e deslizou pela madeira fria até se sentar no chão. Ela havia se casado com um completo estranho. Mariana acordou sobressaltada no meio da noite com batidas firmes na porta. Seu coração disparou. Senhora Mariana, uma voz formal chamou do outro lado. O senhor Augusto pediu que eu entregasse isso. Ela abriu a porta e encontrou um homem vestido de terno segurando um envelope lacrado. Ele quer que eu leia agora? Sim, senhora. Mariana pegou o envelope com dedos trêmulos e o abriu. Seu olhar percorreu as primeiras linhas e seu sangue gelou. O testamento de Augusto havia sido atualizado. E nele estava escrito com todas as letras: deixo toda a minha fortuna para minha esposa, Mariana Nogueira Almeida. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta. Por que Augusto mudaria seu testamento logo após o casamento? E mais importante, o que ele esperava em troca? A luz do sol entrava pelas cortinas pesadas do quarto, mas a claridade não trazia a sensação de um novo começo. Pelo contrário, Mariana sentia-se estranhamente sufocada. Por um instante, teve a ilusão de que ainda estava no pequeno apartamento onde morava com sua mãe e irmão. Mas a grandiosidade do quarto ao seu redor logo dissipou esse pensamento. Levantou-se devagar, sentindo o contato frio do chão de mármore sob os pés. O silêncio ao seu redor era quase opressor. Se não fosse pela leve brisa movendo as cortinas, ela poderia pensar que a mansão estava vazia. Ao sair do quarto, percebeu que a casa era ainda mais intimidadora durante o dia. Corredores longos e impecavelmente limpos, adornados com quadros antigos cujos olhos pareciam segui-la enquanto caminhava. Descendo as escadas, avistou a sala de jantar, onde Augusto já estava sentado, lendo o jornal e tomando café. Bom dia, Mariana disse hesitante enquanto se aproximava. Ele não respondeu de imediato. Apenas indicou a cadeira à sua frente com um gesto sutil. Mariana sentou-se e quase imediatamente uma governanta surgiu ao seu lado, servindo-lhe café e torradas. Dormiu bem? Augusto perguntou, ainda sem desviar os olhos das páginas à sua frente. Sim, ela mentiu. Na verdade, não pregara os olhos a noite inteira. O peso da escolha que fizera parecia ter se tornado real apenas depois do casamento. Estava ali, casada com um homem que mal conhecia, presa a uma vida de luxo que nunca desejou, mas que agora parecia sua única saída. O silêncio na mesa era desconfortável. Mariana observava os funcionários se movendo pelo ambiente. Nenhum deles olhava diretamente para ela. Pareciam frios, distantes, quase mecânicos. Aquele comportamento começou a lhe causar uma inquietação crescente. Ela pigarreou e arriscou perguntar: gostaria de sair um pouco hoje, visitar minha mãe e meu irmão. Foi a primeira vez que Augusto desviou o olhar do jornal.
Ele a encarou por alguns segundos antes de dobrar a folha cuidadosamente e pousá-la ao lado do prato. Sair? Ele repetiu, como se estivesse ponderando sobre a ideia. Sim, Mariana confirmou. Quero passar um tempo com eles. A resposta de Augusto veio com um tom de falsa gentileza. Agora que você faz parte desta casa, há algumas regras. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo na maneira como ele dissera aquilo a fez-se enrijecer. Que regras? Perguntou, tentando manter a voz firme. Para começar, ele começou voltando a mexer no café. Prefiro que você não saia sem avisar com antecedência. Há pessoas interessadas demais na minha vida e eu prezo pela discrição. Ela engoliu em seco. Aquilo não parecia um simples pedido de aviso prévio, mas sim uma forma de controle. Eu só queria ver minha família, insistiu. Eu entendo, ele respondeu, como se realmente levasse isso em consideração. Mas então seu olhar endureceu. Mas enquanto estiver aqui, algumas coisas precisam ser respeitadas. Mariana sentiu os músculos do corpo ficarem tensos. Outra coisa, ele continuou pousando a xícara com calma. Evite andar pela casa à noite. Algumas áreas são privadas. Meu escritório, por exemplo, não deve ser acessado por você em hipótese alguma. O tom era sereno, mas havia um peso naquelas palavras. Ela franziu a testa. E por quê? Augusto inclinou-se levemente para frente, os olhos analisando cada reação dela. Porque são meus limites, respondeu sem rodeios. Você não quer quebrá-los, quer? A tensão no ar era palpável. Mariana percebeu que aquele não era um simples aviso. Era uma ameaça velada. Ela respirou fundo e assentiu. Entendido. Ótimo. Augusto concluiu levantando-se da mesa. Espero que se sinta confortável aqui. Mas Mariana não se sentia confortável. E começava a duvidar que algum dia se sentiria. Depois do café da manhã, Mariana decidiu explorar um pouco a casa, tentando se acostumar ao novo ambiente. Cada cômodo era uma obra de arte por si só, decorado com móveis antigos, lustres de cristal e tapetes luxuosos. Mas, por mais bonita que fosse, a mansão também parecia vazia. Não no sentido literal. Os funcionários estavam por toda parte, sempre organizando algo ou limpando superfícies já impecáveis. Mas no sentido de que ninguém falava. Ela tentou interagir com a governanta, perguntando há quanto tempo trabalhava ali. A resposta foi curta e seca. Há anos, senhora. Tentou puxar assunto com o mordomo, perguntando se ele havia servido a família de Augusto por muito tempo. Sim, senhora. E foi só. Nenhuma informação extra, nenhuma conversa além do necessário. Mas o que mais a deixou intrigada foi a ausência de qualquer referência a Isadora, a falecida esposa de Augusto. Nenhum retrato, nenhuma menção, nenhum sinal de que aquela mulher um dia viveu ali. Era como se tivesse sido apagada da história. Uma sensação estranha se apoderou de Mariana. Algo estava errado naquela casa. A noite caiu e Mariana tentou dormir, mas o sono não veio. O silêncio da mansão era pesado, quase sufocante. Virando-se na cama pela 100ª vez, decidiu sair do quarto. Talvez uma caminhada ajudasse a clarear sua mente. Descalça, percorreu o corredor longo e iluminado apenas pela luz fraca dos abajures. O ambiente tinha um ar quase fantasmagórico à noite, as sombras projetadas nas paredes lhe dando arrepios. Ela passou por várias portas até chegar ao escritório de Augusto. A porta estava entreaberta. Mariana parou. Seu coração acelerou, olhou ao redor. Nenhum funcionário à vista. Ela respirou fundo e empurrou a porta. O escritório era tão luxuoso quanto o resto da casa, mas havia algo diferente ali. Não era um ambiente frio como o restante da mansão. Aquele espaço tinha algo pessoal. Mariana se aproximou da mesa. Os livros nas prateleiras estavam perfeitamente alinhados. O cheiro de couro e madeira envelhecida era intenso, mas o que mais chamou sua atenção foi um único porta-retratos sobre a mesa de Augusto. Ela se inclinou para ver melhor.
Era uma foto de Augusto e Isadora. Ou pelo menos deveria ser. O que fez o sangue de Mariana gelar foi que o rosto de Isadora havia sido riscado com uma lâmina. A marca era profunda, intencional. Alguém quis apagar a presença daquela mulher da foto. Ela mal teve tempo de processar aquilo antes de ouvir um som atrás de si. Uma respiração baixa. O ar ao seu redor pareceu ficar pesado. Espero que você tenha uma boa explicação para estar aqui. A voz de Augusto ecoou pelo cômodo, fria, cortante. Mariana se virou devagar, sentindo o medo subir por sua garganta. Seu olhar encontrou o dele. E pela primeira vez, ela teve a certeza de que havia cometido um erro terrível ao entrar naquela casa. O coração de Mariana ainda martelava dentro do peito enquanto encarava Augusto na penumbra do escritório. Seu olhar frio e penetrante a prendeu no lugar, como se suas pernas tivessem sido cimentadas ao chão. Você não deveria estar aqui, Mariana, ele disse com uma calma inquietante. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sua mente girava. A foto riscada de Isadora, a ameaça silenciosa na voz de Augusto. Ela não deveria ter entrado ali. Eu me perdi, mentiu, tentando parecer convincente. Augusto continuou a encará-la por um longo segundo antes de desviar os olhos para o porta-retratos sobre a mesa. Com um movimento lento, pegou a foto e virou-a para baixo. Da próxima vez, tenha mais cuidado por onde anda, ele disse sem elevar a voz, mas Mariana captou a ameaça velada. Sem discutir, ela saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Voltou para o quarto sentindo o peso de algo muito maior do que imaginava. Aquela casa escondia segredos, segredos que poderiam custar sua vida. A partir daquele momento, Mariana soube que precisava ser mais cuidadosa, mas a necessidade de respostas crescia dentro dela como um incêndio descontrolado. Quem realmente havia sido Isadora? Como ela morreu? Por que parecia ter sido apagada da história? Com Augusto sempre alerta e os funcionários agindo como se fossem programados para ignorá-la, ela percebeu que não conseguiria respostas dentro da mansão. Então, decidiu procurar por informações fora dali. Na primeira oportunidade, pegou o telefone escondida e ligou para Camila, sua melhor amiga, e a única pessoa em quem ainda confiava. Mariana! A voz de Camila soou surpresa. Você está bem? Preciso da sua ajuda, Mariana disse, mantendo a voz baixa. Preciso que procure informações sobre Isadora Almeida. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. A esposa morta de Augusto? Sim. Quero saber o que realmente aconteceu com ela. Mariana... Camila hesitou. Você tem certeza que quer se meter nisso? Eu preciso, Mariana respondeu, sentindo um aperto no peito. Há algo errado aqui. Camila suspirou. Ok, vou ver o que consigo encontrar. Na manhã seguinte, Camila enviou uma série de mensagens. Cada uma delas carregava um arquivo de jornal digitalizado. Mariana, sentada no sofá da sala de estar, se certificou de que ninguém estava por perto antes de abrir os arquivos. Os recortes eram antigos, mas o conteúdo a fez prender a respiração. Sociedade chocada com a morte trágica de Isadora Almeida. Acidente ou assassinato? A morte da esposa do magnata Augusto Almeida segue sem respostas. Investigação é encerrada por falta de provas. Os artigos falavam sobre como Isadora havia sido encontrada morta dentro da mansão, caindo de uma das sacadas do segundo andar. Oficialmente, sua morte foi considerada um acidente, mas havia especulações de que alguém poderia tê-la empurrado. O jornal não mencionava diretamente Augusto como suspeito, mas citava que sua relação com Isadora era conturbada nos últimos meses antes da tragédia. Meu Deus, Mariana sussurrou, sentindo um nó se formar em seu estômago. Ela continuou deslizando pelas imagens até que algo chamou sua atenção. Em um dos recortes, havia uma foto do dia do velório de Isadora. A imagem mostrava Augusto de terno preto, mas ao lado dele,
havia um homem que Mariana reconheceu imediatamente. Seu coração parou. Era seu pai. Mariana sentiu uma vertigem ao encarar a foto. O que seu pai estava fazendo ali? Como ele conhecia Augusto? Ela tentou se lembrar de alguma vez em que seu pai tivesse mencionado Augusto Almeida. Mas não havia nada. Nenhuma história. Nenhum comentário. Uma onda de inquietação tomou conta dela. Sua família sempre havia sido humilde. O que seu pai fazia ao lado de um magnata em um momento tão delicado? Sua mente começou a fazer conexões que a deixavam cada vez mais assustada. E se seu casamento não tivesse sido apenas uma coincidência? E se Augusto a tivesse escolhido por um motivo muito mais sombrio? Mariana precisava de respostas, e precisava delas rápido. Aproveitou um momento em que Augusto saiu para uma reunião e ligou novamente para Camila. Camila, eu encontrei algo. Meu pai estava no velório de Isadora. Isso não faz sentido. Espera, o quê? Camila pareceu genuinamente surpresa. Seu pai conhecia Augusto? Eu não sei, mas ele estava lá. Preciso entender o que está acontecendo. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha antes de Camila dizer: Mariana, eu acho que você está correndo mais perigo do que imagina. Por quê? Camila respirou fundo. Fiz uma pesquisa mais profunda sobre a família Almeida. E há muita coisa estranha. Empresas fechadas de um dia para o outro, pessoas que trabalharam para Augusto e depois desapareceram sem deixar rastros. E tem algo pior. Mariana sentiu a pele se arrepiar. O quê? Há rumores de que Isadora não foi a única mulher que morreu ligada a Augusto. O telefone quase caiu das mãos de Mariana. Como assim? Mariana perguntou, o coração disparado. Encontrei menções a uma antiga noiva dele, Camila explicou. Muito antes de Isadora, o nome dela era Cecília. E ela também morreu de forma suspeita. Mariana sentiu um calafrio subir por sua espinha. Isso não pode ser coincidência. Camila continuou. Eu sei que a imprensa nunca acusou Augusto diretamente, mas... Mariana, pensa bem. Você realmente acha que ele casou com você por amor? Mariana não respondeu. A verdade era cruel demais para ser dita em voz alta. Você precisa sair dessa casa, Camila disse, mais firme. Agora! Mas Mariana sabia que não era tão simples. Ela sentiu os olhos pesados dos funcionários sobre ela. Sentiu a presença de Augusto dominando cada canto daquela mansão. Ela estava presa e começava a suspeitar que o verdadeiro motivo de Augusto tê-la escolhido ainda estava para ser descoberto. A mansão parecia respirar no silêncio da madrugada. Mariana estava deitada, mas o sono não vinha. Sua mente estava inquieta desde a conversa com Camila. Os recortes de jornal, a foto de seu pai no velório de Isadora, os rumores sombrios sobre Augusto. Tudo parecia apontar para algo muito maior e mais perigoso do que ela imaginava. Virou-se na cama, encarando a escuridão. O relógio digital no criado mudo marcava 2h37 da manhã. Foi quando ouviu os ruídos, vozes abafadas, um som de algo sendo arrastado. Mariana prendeu a respiração e se sentou na cama. As paredes grossas da mansão geralmente abafavam qualquer ruído, mas agora ela podia jurar que vinha do escritório de Augusto. Lembrou-se do aviso dele: não entre no meu escritório. Seu coração começou a bater mais forte. Quem estaria lá a essa hora? Seria Augusto ou alguém mais? Por um instante pensou em ignorar, em se virar e fingir que nada estava acontecendo. Mas algo dentro dela, uma mistura de medo e intuição, a impulsionou a sair da cama. Com os pés descalços, caminhou silenciosamente até a porta, girando a maçaneta devagar para não fazer barulho. O corredor estava escuro, iluminado apenas por alguns feixes de luar que atravessavam as janelas. Ela seguiu pelos corredores, sentindo a mansão se estender como um labirinto à sua volta. Quando chegou perto do escritório, os sons ficaram mais nítidos. Uma voz grave, Augusto, murmurava algo ininteligível. Depois, silêncio. O que ele estava fazendo ali, sozinho,
No meio da noite, Mariana se aproximou da porta e percebeu que estava entreaberta. O bom senso gritava para que voltasse para o quarto, mas seu corpo parecia movido por algo mais forte do que a razão. Ela respirou fundo e empurrou a porta. O escritório estava mergulhado em uma penumbra sinistra. Apenas um abajur fraco iluminava a mesa de mogno escura. Mariana entrou devagar, os olhos varrendo o ambiente. Havia papéis espalhados sobre a mesa, junto com um copo de uísque pela metade. No chão, ao lado da estante, algo chamou sua atenção. Marcas de arranhões na madeira. Ela franziu a testa e se abaixou, passando a mão sobre os riscos. Pareciam recentes, como se algo tivesse sido movido dali muito recentemente. Então, algo mais chamou sua atenção. No canto do escritório, havia uma porta de ferro, diferente de todas as outras da mansão. Uma porta trancada. Por que Augusto teria uma porta de ferro em seu escritório? O que ele guardava ali? Seu coração acelerou. Mariana tentou girar a maçaneta, mas, como suspeitava, estava trancada. Ela recuou, sentindo um arrepio percorrer sua pele. Foi quando ouviu o som de passos no corredor. O pânico tomou conta de Mariana. Os passos se aproximavam rápido. Ela olhou para os lados, tentando decidir se esconderia ou se teria tempo de sair antes que fosse pega. Mas antes que pudesse reagir, a porta do escritório se abriu violentamente. Augusto estava parado ali, vestindo um roupão escuro, o rosto frio e imóvel, mas seus olhos estavam cheios de algo sombrio. Espero que você tenha uma boa explicação para estar aqui. Sua voz era baixa, arrastada. Mariana engoliu em seco. Sua mente procurava desesperadamente por uma justificativa plausível, mas tudo o que saiu de sua boca foi um hesitante. Eu não conseguia dormir. Augusto estreitou os olhos e entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Mariana sentiu a atmosfera ao redor se tornar sufocante. Então decidiu entrar no meu escritório? Ele perguntou, aproximando-se devagar. E tentou abrir aquela porta? Seu olhar perfurava o dela como lâminas. Eu só estava curiosa, Mariana respondeu, sentindo a garganta seca. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, analisando-a. Então, sem aviso, ele sorriu. Um sorriso lento e calculado. Curiosidade é uma faca de 2 gumes, Mariana, ele disse, andando até a mesa e pegando o copo de uísque. Às vezes pode te levar a descobertas fascinantes, outras vezes pode te colocar em apuros. Ele tomou um gole da bebida, observando-a por cima do copo. Mariana sentiu o pânico crescer. Ele sabia que ela estava desconfiada, sabia que ela estava tentando descobrir algo. Ela precisava sair dali antes que dissesse ou fizesse algo errado. Desculpe, murmurou, dando um passo para trás. Foi um erro. Augusto não respondeu. Apenas a observou enquanto ela se movia em direção à porta. Quando passou por ele, sentiu seu olhar pesado em suas costas. E então, pouco antes de sair, ele disse algo que fez seu sangue gelar. Boa noite, Mariana. Durma bem. A ameaça estava ali, silenciosa. E Mariana entendeu, sem que precisasse ser dito. Se ela continuasse cavando segredos naquela casa, não acordaria para ver o dia seguinte. Nos dias que se seguiram após ter sido flagrada no escritório de Augusto, Mariana percebeu algo diferente nele. Ele não a confrontou novamente sobre o incidente, mas sua presença na casa se tornou ainda mais opressiva. Ele observava tudo, parecia sempre atento, sempre à espreita. Mas o que mais chamou a atenção de Mariana foi seu comportamento cada vez mais paranoico. Durante o café da manhã, ele olhava para a porta como se esperasse que alguém entrasse a qualquer momento. Seus dedos tamborilavam impacientes na mesa. De vez em quando, soltava frases soltas, quase como se falasse consigo mesmo. Estão todos de olho, ele murmurou certa manhã. Mariana ergueu os olhos. O que disse? Augusto desviou o olhar do jornal e sorriu de um jeito tenso. Nada, apenas pensando alto.
Mas ela sabia que aquilo não era verdade. Algo o incomodava profundamente, e quanto mais os dias passavam, mais evidente isso ficava. Mariana começou a notar que Augusto passava muito tempo ao telefone. Às vezes, saía da mesa do jantar para atender ligações urgentes. Outras vezes, trancava-se no escritório e falava baixo, como se não quisesse ser ouvido. Ela tentou prestar atenção nos fragmentos de conversa que conseguia captar. Não, eu já resolvi essa parte. Não podemos deixar isso vazar, você entende? Precisamos nos proteger. Ela sentia a pele arrepiar a cada pedaço de frase que conseguia escutar. Quem eram eles? Do que Augusto tinha tanto medo? Mais do que nunca, Mariana queria saber o que estava acontecendo. Augusto começou a receber visitas com frequência. Homens de terno, engravatados e de olhares severos, entravam e saíam da mansão. Uma tarde, enquanto fingia ler na biblioteca, Mariana viu 3 homens de meia idade entrarem no escritório de Augusto. Ela se escondeu entre as prateleiras e conseguiu captar parte da conversa. Você tem certeza de que isso está controlado, Augusto? O tempo está se esgotando. Se eles descobrirem... Já disse que ninguém vai descobrir nada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mariana não conseguia ver a expressão de Augusto, mas podia sentir a tensão. Precisamos nos precaver, um dos homens disse. Afinal, já perdemos Isadora uma vez. Mariana prendeu a respiração. Isadora. Estavam falando dela. Seu coração batia tão forte que temeu ser ouvida. Precisava sair dali antes que fosse pega. Com passos leves, afastou-se e correu de volta para o quarto, mas sua mente continuava girando. O que exatamente Augusto estava tentando esconder? E o mais importante, o que Isadora teve a ver com tudo isso? Naquela noite, Mariana se trancou no quarto e tentou organizar os pensamentos. Ela sabia que estava envolvida em algo muito maior do que um simples casamento por conveniência. Algo escuro rondava aquela mansão, algo que talvez estivesse ligado à morte de Isadora. Mas se Isadora realmente foi assassinada, então isso significava que Augusto poderia fazer o mesmo com ela. O pensamento fez um arrepio gelado percorrer sua espinha. Foi então que uma batida seca na porta a fez saltar da cama. Seu coração disparou. Ela se aproximou hesitante e abriu a porta. Augusto estava parado ali. Seu rosto estava pálido, tenso, e seus olhos carregavam algo que Mariana ainda não havia visto antes. Medo. Augusto? Ele passou as mãos pelo rosto, exausto. Eu preciso conversar com você. Ela hesitou. Sobre o quê? Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Sobre eles. Mariana sentiu o estômago afundar. Quem são eles? Perguntou, tentando não demonstrar nervosismo. Augusto passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eles querem me pegar, estão esperando o momento certo, ficam me observando, esperando que eu cometa um erro. Quem está te observando? Ele a encarou por um momento. Então, riu sem humor e balançou a cabeça. Você não entenderia. Mariana sentiu um arrepio. Pela primeira vez, parecia que Augusto estava realmente assustado com algo. Mas o que quer que fosse, ele não queria contar a verdade. E isso só a fez ter mais certeza de que precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Mariana já não conseguia ignorar a sensação de estar sendo vigiada. Desde que entrou naquela casa, tudo parecia envolto em um manto invisível de segredos e mentiras. Mas agora, essa sensação era ainda mais intensa. Nos últimos dias, o comportamento de Augusto se tornara ainda mais errático. Ele se isolava no escritório por horas, fazia ligações incessantes e mencionava que havia pessoas esperando que ele cometesse um erro. Suas frases soltas, ditas quase como murmúrios, a deixavam inquieta. Mas não era apenas Augusto que parecia diferente. Os funcionários da casa também estavam estranhos. Eles eram sempre frios, distantes, mas agora pareciam nervosos na presença dela.
Mariana notava olhares discretos sendo lançados para ela enquanto caminhava pelos corredores. Quando passava pelos empregados, alguns murmuravam palavras inaudíveis e rapidamente mudavam de assunto. Algo estava acontecendo, algo que ela ainda não entendia. Naquela tarde, sentindo-se sufocada pela atmosfera pesada da mansão, Mariana decidiu dar uma caminhada pelo imenso jardim da propriedade. O vento soprava forte entre as árvores altas e, por um breve momento, ela sentiu um alívio longe das paredes da casa. Mas essa sensação logo desapareceu. Depois de alguns minutos, uma estranha sensação de estar sendo observada a invadiu. Seu corpo enrijeceu instintivamente. O barulho do vento e das folhas balançando fazia o ambiente parecer ainda mais silencioso. Ela olhou ao redor. Nenhuma alma à vista. Talvez fosse apenas sua mente pregando peças. Talvez estivesse ficando paranoica depois de tudo o que ouvira. Respirou fundo e se virou para voltar a casa. Foi nesse instante que uma voz baixa chamou seu nome. Senhora Mariana. Ela paralisou. O som veio de um corredor lateral da mansão, um caminho sombreado que levava até a área de serviço. Seu coração começou a bater mais forte. Ao virar-se lentamente, viu um homem escondido na penumbra. Era um dos jardineiros da propriedade. Seu rosto era envelhecido pelo tempo e pelo trabalho árduo, mas o que mais chamou a atenção de Mariana foi a expressão de medo em seus olhos. Ele olhava para os lados, como se verificasse se estavam sozinhos, e então gesticulou para que ela se aproximasse. Preciso falar com você, ele sussurrou, sua voz carregada de urgência. Mariana sentiu um arrepio subir por sua espinha, mas sua curiosidade foi maior do que seu receio. O que foi? Perguntou, mantendo a voz baixa. O jardineiro se aproximou mais um passo, ainda evitando olhar diretamente para ela. Seu olhar varria os arredores, como se esperasse que alguém surgisse a qualquer momento. Você precisa sair daqui, ele disse, sua voz carregada de algo que Mariana não soube definir de imediato. Medo? Desespero? Ela franziu a testa. Do que está falando? O homem passou a mão trêmula pelo rosto. Augusto Almeida não é quem você pensa que é, ele murmurou. Mariana cruzou os braços. Eu já sei disso. Não, senhora. O jardineiro apertou os punhos. Você não sabe. Houve um silêncio denso entre os dois. O vento balançava as folhas e Mariana sentia seu peito ficar mais pesado a cada segundo. Ele guarda segredos perigosos, o homem continuou. Coisas que nunca deveriam vir à tona. Então me diga, ela manteve o tom firme, o que exatamente ele está escondendo? O jardineiro olhou ao redor novamente, como se estivesse prestes a revelar algo que poderia colocar sua própria vida em risco. Eu trabalhei aqui por muitos anos, ele sussurrou. Vi coisas que ninguém deveria ver, coisas que ninguém tem coragem de falar. Mariana sentiu o ar ao seu redor parecer mais pesado. Você já ouviu falar de Isadora? O homem perguntou, a voz ainda mais baixa. O coração de Mariana disparou. Ela assentiu. Sim, o jardineiro pareceu engolir em seco antes de continuar. Então sabe o que aconteceu com ela? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Mariana sentiu sua respiração falhar. Eu li sobre o que aconteceu, disse com cautela. O homem balançou a cabeça, um misto de indignação e medo no olhar. O que disseram para a imprensa não foi toda a verdade. As palavras dele fizeram um calafrio subir pela espinha de Mariana. Por que está me contando isso agora? Perguntou. O jardineiro respirou fundo e desviou o olhar. Por que você está se tornando parte disso? Ele apertou os olhos como se tentasse encontrar as palavras certas. E quando perceber, pode ser tarde demais. Mariana sentia o peito apertado, a respiração pesada. Ela ia fazer mais perguntas, mas de repente o jardineiro endureceu a expressão e recuou. Não posso mais falar, disse rapidamente, olhando para os lados. Já falei demais. Espere! Mariana tentou segurá-lo pelo braço.
Preciso saber mais. O homem hesitou por um instante, como se quisesse dizer algo mais. Mas então, algo mudou no rosto dele. Seus olhos se arregalaram e ele se virou e saiu apressado, desaparecendo pelo corredor lateral da casa. Mariana ficou parada por um momento, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando recobrou os sentidos, correu atrás dele, dobrando a esquina na mesma direção que ele havia tomado. Mas ele não estava mais lá. O corredor levava apenas a um caminho que terminava na cerca alta da propriedade. Não havia portas, não havia outros caminhos. Era como se ele tivesse sumido no ar. Um arrepio percorreu a espinha de Mariana. Ela olhou ao redor, sentindo a mansão imensa e silenciosa ao seu redor. Voltar para dentro parecia agora mais sufocante do que nunca. Mas ela não tinha escolha. Com um peso no peito, caminhou de volta para a casa. E enquanto subia as escadas para seu quarto, uma única frase ecoava em sua mente. Você precisa sair daqui antes que seja tarde. Mas agora, seria possível sair? O aviso do jardineiro ecoava na mente de Mariana como um sino distante, insistente, impossível de ignorar. Desde aquela conversa, algo na atmosfera da mansão parecia ter mudado. Os corredores pareciam mais longos. Os sussurros entre os funcionários pareciam mais frequentes. O olhar deles, antes apenas distante, agora parecia avaliativo, como se soubessem que ela tinha descoberto algo que não deveria. Foi naquele momento que Mariana percebeu. Ela estava sendo testada. Se quisesse sobreviver naquela casa e descobrir a verdade, antes que Augusto tomasse qualquer atitude contra ela, precisaria ser inteligente. Precisaria de provas. E para isso, precisava de alguém que soubesse como buscar a verdade. Com um plano em mente, Mariana esperou o momento certo para agir. Sabia que os funcionários vigiavam seus movimentos e que Augusto parecia sempre estar um passo à frente. Então, na primeira oportunidade em que ficou sozinha com seu celular, trancou-se no banheiro e digitou um nome que não usava há anos: Helena Duarte, investigadora particular. Helena tinha sido uma cliente assídua do restaurante onde Mariana trabalhava antes do casamento. Sempre discreta, sempre observadora. Mariana lembrava-se de ouvi-la comentando sobre seu trabalho em algumas ocasiões. Investigações de traições, fraudes corporativas, segredos escondidos debaixo de camadas de luxo. Ela hesitou antes de enviar a mensagem, mas no fundo sabia que era sua única chance. Helena, é Mariana Nogueira. Preciso da sua ajuda para descobrir algo sobre meu marido. Podemos nos encontrar? A resposta veio poucos minutos depois. Me diga onde e quando. Na manhã seguinte, Mariana fingiu que iria visitar sua mãe e, com a desculpa de precisar de um tempo fora da mansão, saiu sozinha. Foi a primeira vez que respirou ar puro, sem a sombra de Augusto sobre ela. O encontro aconteceu em um pequeno café no centro da cidade. Mariana chegou alguns minutos antes e escolheu uma mesa nos fundos, longe da entrada. Quando Helena chegou, sua presença preencheu o ambiente. Alta, cabelos castanhos presos em um coque prático, olhos afiados e um semblante sério. Ela sentou-se à frente de Mariana sem rodeios. Faz tempo que não ouço falar de você, disse, analisando-a com um olhar experiente. E agora está casada com um milionário. Não foi bem uma escolha, Mariana respondeu, segurando o café com as mãos frias. Helena arqueou uma sobrancelha. Então me diga o que está acontecendo. Mariana hesitou por um momento, mas então despejou tudo. Falou sobre o comportamento de Augusto, sobre os segredos, sobre a foto de Isadora riscada, as conversas que ouvira, o aviso do jardineiro. Helena escutou em silêncio, sem interromper. Quando Mariana terminou, a detetive soltou um longo suspiro e apoiou os braços na mesa. Se tudo o que está dizendo for verdade, você está pisando em terreno perigoso. Helena afirmou. Eu sei, Mariana sussurrou. Por isso preciso da sua ajuda. Quero saber quem Augusto realmente é e o que aconteceu com Isadora.
Helena a encarou por um momento, como se pesasse os riscos. Então pegou o celular e digitou algo rapidamente. "Vou investigar", disse, guardando o telefone. "Mas, Mariana, se eu descobrir algo sério, você precisa estar preparada para as consequências." Mariana sentiu um arrepio na espinha. "Só quero saber a verdade." Helena assentiu. "Te dou notícias em breve. Enquanto isso, não confie em ninguém naquela casa." Quando Mariana voltou para a mansão naquela tarde, algo estava diferente. Os funcionários, antes distantes, agora pareciam analisá-la. Os olhares furtivos aumentaram. O silêncio nos corredores se tornou ainda mais pesado. No jantar, Augusto observava-a de um jeito diferente, como se tentasse entender o que se passava em sua mente. "Foi bom visitar sua família?" ele perguntou, tomando um gole de vinho. Mariana sorriu suavemente. "Foi. Minha mãe ficou feliz em me ver." Ele inclinou-se ligeiramente à frente. "E você? Está feliz aqui?" Ela sentiu o coração acelerar. Ele sabia de algo? "Claro!" respondeu, mantendo o tom neutro. Augusto manteve o olhar fixo nela por mais alguns segundos antes de soltar um leve sorriso. "Que bom", disse calmamente, "porque espero que fique por muito tempo." Aquela frase, dita com um tom tão casual, lhe causou um arrepio gelado. Era uma promessa ou uma ameaça? Nos dias seguintes, Mariana percebeu que a pressão ao seu redor estava aumentando. Os funcionários pareciam ainda mais atentos ao que ela fazia. Quando passava por eles, notava que as conversas cessavam. Algumas portas que antes eram mantidas abertas, agora estavam fechadas. Mais de uma vez, sentiu que alguém estava a observando. Em uma noite, ao passar pelo corredor para pegar um copo de água, viu um dos seguranças de Augusto parado na sombra, observando-a em silêncio. Ela tentou ignorar, mas a sensação de ser monitorada se tornava cada vez mais real. Afinal, o que Augusto suspeitava? Ele sabia que ela estava investigando ou ele estava esperando para ver até onde ela iria? Na manhã do terceiro dia, o telefone de Mariana vibrou com uma mensagem. "Precisamos conversar. Descobri algo sobre Augusto. Nos encontramos amanhã?" Seu coração disparou. Ela digitou rapidamente uma resposta. "Sim, me diga onde." Helena enviou o endereço de um local discreto. Mariana respirou fundo. Estava prestes a descobrir a verdade. Mas ela ainda não sabia que a verdade poderia mudar sua vida para sempre. Mariana mal dormiu naquela noite. O peso da incerteza esmagava seu peito. Cada minuto dentro da mansão parecia um passo mais próximo de um abismo invisível. Um jogo no qual ela ainda não sabia as regras. Agora tudo dependia de Helena. Na manhã seguinte, Mariana alegou que precisava comprar algumas coisas e, com uma desculpa ensaiada, conseguiu sair da mansão sem chamar atenção. O encontro com a detetive aconteceria em um estacionamento subterrâneo de um shopping discreto no centro da cidade. Um local seguro, mas longe de olhos curiosos. Quando Mariana chegou, encontrou Helena encostada no capô de um carro preto. Seu semblante sério dizia tudo antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. "Entre", Helena disse, abrindo a porta do carro. "Precisamos conversar." O tom dela fez um arrepio percorrer a espinha de Mariana. Ela entrou no veículo, fechou a porta e Helena ligou o rádio em um volume baixo, um truque clássico para evitar que conversas fossem facilmente gravadas. "Descobri algumas coisas sobre o seu marido", a detetive começou, virando-se para Mariana. "E nenhuma delas é boa." Helena puxou uma pasta de documentos do banco de trás e a colocou sobre o colo de Mariana. "Isso são registros financeiros dos últimos 10 anos da holding de Augusto Almeida." Mariana folheou as primeiras páginas, vendo números que não faziam sentido para ela. "Eu fiz algumas verificações e encontrei movimentações financeiras extremamente suspeitas", continuou Helena. "Transferências milionárias para contas em paraísos fiscais, empresas fantasmas sendo abertas e fechadas em questão de meses. E olha isso." Ela pegou uma folha específica e a mostrou para Mariana.
Essa é uma transação de 2 anos atrás. Augusto retirou uma quantia absurda de uma das suas empresas e a transferiu para um fundo de investimento no exterior. Mas esse fundo não existe. Ele foi criado apenas para mover o dinheiro. Mariana sentiu a garganta secar. O que isso significa? Que ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Helena se inclinou para a frente. E que ele não está apenas escondendo segredos pessoais. Ele está encobrindo crimes financeiros. Mariana sentiu a cabeça rodar. Mas por que alguém como Augusto faria isso? Ele já tem dinheiro o suficiente. Helena soltou um riso curto, sem humor. Ganância, poder, controle. Augusto sempre esteve envolvido em negócios obscuros, mas conseguiu manter sua reputação limpa. O problema é que ele não trabalha sozinho. Mariana franziu a testa. Como assim? Essas transações suspeitas não são apenas sobre sonegação ou enriquecimento ilícito. Há indícios de que ele pode estar ligado a pessoas perigosas. Gente que não gosta de ter seu dinheiro exposto. Helena olhou diretamente nos olhos de Mariana. E isso coloca você em risco. Mariana sentiu um frio na espinha. Por quê? O que isso tem a ver comigo? Helena suspirou. Porque você é a esposa dele. Se alguma coisa der errado, se Augusto precisar de um bode expiatório, ele pode usar você. Seu nome pode estar em documentos sem que você saiba. Suas contas bancárias podem ter sido manipuladas. E se as pessoas erradas começarem a desconfiar de que você está descobrindo demais? Ela deixou a frase morrer no ar, mas Mariana entendeu. A respiração dela ficou instável. Eu preciso sair dessa casa, Mariana murmurou. Helena concordou. Sim, e precisa fazer isso com muito cuidado. Augusto está cada vez mais paranoico e se ele perceber que você está investigando, pode não gostar nada disso. Mariana fechou os olhos por um instante, tentando processar tudo. Ela nunca imaginou que se casaria com um homem como Augusto. Nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Mas agora não havia mais dúvida. Ela precisava sair dali antes que fosse tarde. A questão era, como? Enquanto saía do carro e se afastava, uma única certeza pesava sobre seus ombros. Se ela quisesse sobreviver, precisaria agir rápido. Mariana voltou do encontro com Helena, sentindo um peso esmagador sobre os ombros. Agora, ela sabia a verdade. Augusto não era apenas um homem com um passado obscuro. Ele estava envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que ela imaginava. Cada passo que dava dentro daquela mansão parecia um erro. Cada olhar que recebia dos funcionários parecia um aviso silencioso. Naquela noite, deitada em sua cama, Mariana tentou organizar seus pensamentos. Ela precisava sair dali, mas fugir não seria fácil. Augusto era um homem calculista e se já suspeitava de algo, não a deixaria sair sem consequências. Virou-se na cama, inquieta. A mansão estava silenciosa, mas ela sentia uma presença ao redor, como se alguém a observasse, mesmo na escuridão. Ela fechou os olhos e tentou afastar o medo. Mas algo dentro dela dizia que a partir daquele momento, sua vida estava por um fio. Na manhã seguinte, Mariana desceu para o café, sentindo-se mais alerta do que nunca. Cada passo que dava era calculado, cada palavra que dizia era medida. Ela notou que os funcionários estavam ainda mais distantes. Evitavam olhá-la diretamente, moviam-se de forma mecânica. Foi então que algo estranho aconteceu. Ao subir a grande escadaria para voltar ao quarto, Mariana sentiu um leve desnível no chão. Antes que pudesse processar, seu pé escorregou e o mundo girou ao seu redor. Ela estava caindo. Tudo aconteceu em segundos. O corrimão escorregadio, o vazio à sua frente, a velocidade com que seu corpo tombava para trás. O impacto veio forte. Primeiro, uma pancada nas costas. Depois, os degraus frios e duros batendo contra seu corpo enquanto rolava a escada abaixo.
Quando parou, uma dor latejante percorreu seu corpo. Sua visão ficou turva. Vozes surgiram ao seu redor, mas pareciam distantes. E então, antes que sua consciência falhasse, ela viu algo que a fez estremecer ainda mais. Um dos funcionários observava de longe, sem se mover, sem demonstrar surpresa, como se já soubesse que isso aconteceria. Mariana acordou algumas horas depois, ainda sentindo o corpo dolorido. Ela estava deitada em sua cama. A governanta da casa estava ao lado, mas não parecia realmente preocupada. Apenas verificava os curativos rapidamente, como se aquilo fosse apenas um inconveniente. O que aconteceu? Mariana murmurou ainda grogue. A governanta lançou-lhe um olhar vazio. Você caiu da escada, senhora. Mariana engoliu em seco. Ela sabia que não havia sido apenas uma queda acidental. Alguém tinha feito aquilo acontecer, e agora ela tinha certeza de que o perigo era real. O medo crescia dentro de Mariana como um incêndio descontrolado. Ela não podia mais esperar. Precisava sair daquela casa imediatamente. Esperou a noite cair. Fingiu estar exausta, deitou-se cedo e aguardou. Quando teve certeza de que a mansão estava silenciosa, levantou-se e começou a se preparar. Pegou apenas o essencial: um pouco de dinheiro, documentos e seu telefone. Não podia levar nada que chamasse atenção. Respirou fundo e caminhou até a porta do quarto. Abriu devagar, sem fazer barulho. O corredor estava escuro. Ela seguiu em direção à escada, tentando não lembrar da dor que sentiu ao cair ali horas antes. Mas quando chegou perto da porta principal, ela encontrou Augusto esperando por ela. Ele estava parado no meio do hall, vestindo um robe de seda, segurando um copo de uísque, e sorria. Mariana congelou. Seu coração martelava no peito. Augusto tomou um gole do uísque, depois olhou para ela como se estivesse analisando cada movimento seu. Para onde você está indo a essa hora? Perguntou, sua voz suave, mas carregada de algo perigoso. Ela tentou esconder o pânico. Preciso de ar. Augusto riu, balançando a cabeça lentamente. Ah, Mariana, você sempre tenta ser tão convincente. Ele deu um passo à frente, mas eu já esperava por isso. Ela recuou. O que quer dizer com isso? Ele inclinou a cabeça, observando-a como um predador observa uma presa. Eu sei que você quer fugir, ele disse calmamente, mas ainda não é a hora. O frio percorreu o corpo inteiro de Mariana. Augusto tomou outro gole do uísque e sorriu. Agora volte para o quarto. Acredite em mim. Você não quer me desobedecer. Ela não teve escolha. Com um nó na garganta, virou-se e subiu as escadas novamente, sentindo o olhar dele queimando em suas costas. E foi naquele momento que Mariana teve certeza absoluta. Ela era uma prisioneira naquela casa, e se não escapasse logo, poderia nunca mais sair dali. Mariana passou a noite inteira acordada, deitada na cama, olhando para o teto. O corpo ainda doía do tombo na escada, mas o que mais a atormentava era a conversa com Augusto. Ainda não é a hora. O que isso significava? O que ele queria dela? Ela apertou os lençóis entre os dedos, sentindo a raiva crescer. Durante semanas, vinha se permitindo ser empurrada de um lado para o outro, vivendo como uma prisioneira dentro daquela mansão. Mas aquilo precisava acabar. Ela não podia mais ignorar a verdade. Seu acidente na escada não tinha sido um acidente. Augusto estava jogando um jogo perigoso, e ela era apenas uma peça nele. Se não confrontasse ele agora, talvez nunca tivesse outra chance. Na manhã seguinte, Mariana esperou o momento certo. Augusto sempre passava 1 hora na biblioteca todas as manhãs, revisando documentos ou fingindo ler um livro enquanto tomava café. Quando ela entrou no cômodo, ele sequer olhou para cima. Estava sentado em uma poltrona de couro, folheando calmamente um livro antigo, uma xícara de café fumegante ao lado. Mariana, ele disse sem levantar os olhos, veio me fazer companhia? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Quero respostas. Augusto finalmente ergueu o olhar.
Um pequeno sorriso se formou no canto de sua boca, como se estivesse entretido com a ousadia dela. Respostas sobre o que, minha querida esposa? Mariana fechou a porta atrás de si. Sobre o seu passado, sobre o testamento, sobre o que realmente aconteceu com Isadora. O sorriso de Augusto desapareceu lentamente. Ele fechou o livro e pousou-o sobre a mesa de vidro ao lado. Você está me acusando de algo, Mariana? A tensão no ar era palpável. Eu estou tentando entender por que estou aqui, ela retrucou. Desde o dia do nosso casamento, nada faz sentido. Eu deveria ser apenas sua esposa por conveniência, mas agora não posso sair da casa. Você me vigia. Os funcionários me tratam como se eu fosse um problema, e então quase morro em um acidente misterioso. Augusto a encarou em silêncio por alguns instantes. Então, inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você não entende, não é? Ele disse a voz mais baixa, como se estivesse cansado. Então me faça entender. Mariana rebateu. Augusto suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu não posso confiar em ninguém, Mariana. Ele murmurou. Não posso confiar nem mesmo em você. Ela sentiu um arrepio. Por que diz isso? Ele a olhou de um jeito diferente agora. Não havia mais charme, nem prepotência, apenas cansaço e algo que parecia medo. Porque eu sei que você está investigando. O coração de Mariana parou por um segundo. Ela abriu a boca para negar, mas ele riu. Um riso curto, sem humor. Não tente mentir para mim, disse ele, balançando a cabeça. Eu sei que você tem feito perguntas. Sei que encontrou a foto de Isadora. Sei que saiu para encontrar alguém, uma detetive, talvez. O sangue de Mariana gelou. Você acha que eu não sei tudo o que acontece dentro e fora desta casa? Augusto continuou, levantando-se da poltrona. Eu sei, eu sempre sei. Ele caminhou devagar até a mesa e pegou um envelope, jogando-o na direção dela. Mariana pegou-o com dedos trêmulos e abriu. Dentro havia fotos dela e de Helena no estacionamento. Ela sentiu a respiração falhar. Você está brincando com fogo, Mariana, Augusto avisou a voz fria. E se continuar assim, pode acabar se queimando. Ela apertou as fotos nas mãos, sentindo um misto de raiva e medo. Então me diga a verdade, ela exigiu, sua voz trêmula, mas firme. Por que se casou comigo? Por que me prendeu nessa casa? Augusto a observou por um longo tempo antes de responder. Você acha que foi coincidência? Ele perguntou. Que eu apenas escolhi você ao acaso? Ela não respondeu. Ele sorriu de um jeito estranho. Seu pai e eu tínhamos negócios juntos. O coração de Mariana disparou. Meu pai? Sim. Augusto pegou seu café e deu um gole, como se falasse de algo trivial. Ele e eu estávamos envolvidos em alguns investimentos. Mas houve traição. E traição tem consequências. A cabeça de Mariana girava. Então, você me escolheu porque sou filha dele? Ele colocou a xícara na mesa e a olhou diretamente nos olhos. Sim, Mariana sentiu o chão sumir. Ela era apenas um peão em um jogo que não entendia completamente. Ela sentiu o ódio borbulhar dentro de si. Se você pensa que vai me manter aqui para pagar pelos erros do meu pai, está enganado, ela disse firme. Eu vou sair dessa casa. Augusto sorriu de lado, mas seus olhos não tinham humor algum. Boa sorte com isso, ele disse calmamente. Mariana saiu da biblioteca sentindo o coração disparado. Agora, mais do que nunca, precisava escapar dali. Mas se Augusto já sabia que ela estava investigando, talvez ele já estivesse esperando por isso. Os dias seguintes ao confronto com Augusto foram sufocantes. Mariana sabia que não podia mais esperar. Se ficasse naquela mansão por mais tempo, algo terrível poderia acontecer. Mas fugir não seria fácil. Ela passou horas observando os hábitos dos seguranças, tentando encontrar uma brecha. Sabia que a porta da frente estava sempre trancada e que os portões principais só eram abertos com autorização. Porém,
Percebeu que a troca de turno dos funcionários acontecia no final da tarde. Durante essa janela de tempo, a movimentação era intensa, o que poderia ajudá-la a sair despercebida. Naquela tarde, Mariana vestiu roupas discretas, pegou uma pequena mochila com documentos e um pouco de dinheiro que conseguiu esconder e saiu calmamente pela porta dos fundos, como se estivesse apenas passeando pelo jardim. O coração batia forte. Cada passo parecia um risco. Ela manteve a respiração sob controle e caminhou em direção à lateral da casa, onde havia um portão secundário usado pelos funcionários. Se conseguisse atravessar por ali sem ser vista, poderia correr para a estrada e pedir ajuda. Mas, quando estava a poucos metros do portão, algo aconteceu. Duas sombras surgiram no caminho, bloqueando sua passagem. Mariana sentiu o estômago afundar ao perceber que eram dois seguranças da casa. Eles estavam de pé, lado a lado, como se já soubessem que ela tentaria sair por ali. "Boa tarde, senhora Mariana", disse um deles, a voz educada, mas carregada de firmeza. Ela tentou manter a calma. "Boa tarde. Está indo para algum lugar?", perguntou o outro sem mover um músculo. Seu coração disparou, mas tentou não demonstrar pânico. Precisava pensar rápido. "Queria apenas dar uma volta para espairecer", respondeu, mantendo o tom casual. Os dois seguranças se entreolharam. "O senhor Augusto pediu que garantíssemos sua segurança a todo momento", disse um deles. "Infelizmente, não podemos permitir que saia sem autorização." O impacto das palavras bateu como um soco. Ela estava sendo vigiada o tempo todo. Cada movimento seu estava sendo monitorado. A fuga não apenas havia fracassado, como também deixava claro que Augusto já estava esperando por isso. De volta à mansão, Mariana subiu as escadas sem pressa, mantendo a expressão serena. Mas assim que entrou no quarto, trancou a porta e deslizou até o chão, sentindo o peso da realidade esmagá-la. Ela não tinha saída. Augusto havia antecipado cada um de seus movimentos. Ele sabia que ela tentaria fugir. A mansão, que antes parecia apenas opressora, agora era uma prisão real. Ela pegou o telefone com as mãos trêmulas e discou rapidamente o número de Camila. "Mariana." A voz da amiga veio carregada de preocupação. "Camila", Mariana sussurrou, tentando conter as lágrimas. "Eu tentei sair, mas eles me impediram. Eles estão me vigiando 24 horas por dia." Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. "Isso é um sequestro, Mariana", Camila exclamou, indignada. "Você precisa sair dessa casa." "Não posso simplesmente sair", Mariana rebateu. "Augusto já sabe que eu estou tentando fugir. Se eu fizer algo errado, ele pode reagir de uma forma que eu nem quero imaginar." Camila respirou fundo. "Então, você precisa de um plano", ela disse, tentando manter a calma. "E se você anular esse casamento?" Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. "Você acha que isso funcionaria?", perguntou, a voz carregada de incerteza. "Se houver alguma brecha legal, sim", respondeu Camila. "Mas você precisa de um advogado que não esteja ligado a Augusto." Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Augusto era influente. Se ele descobrisse que ela estava tentando anulá-lo, como reagiria? "E se ele descobrir?", sussurrou. Camila hesitou. "Então você precisa ser muito cuidadosa." A ideia era arriscada, mas Mariana sabia que não tinha mais opções. Naquela noite, Mariana se deitou na cama, mas sabia que não conseguiria dormir. Ela precisava sair daquela casa, mas agora não bastava apenas fugir. Ela precisava encontrar um jeito de acabar com o casamento sem que Augusto percebesse suas intenções. Segurou o celular e digitou uma mensagem rápida para Helena. "Preciso anular esse casamento. Você pode me ajudar?" A resposta veio poucos minutos depois. "Sim, mas isso pode ser mais perigoso do que você imagina." Mariana respirou fundo. Ela sabia que seria perigoso, mas ficar ali poderia ser ainda pior. Agora, mais do que nunca, precisava agir antes que fosse tarde demais. Mariana não dormia mais.
Nos últimos dias, o medo e a tensão haviam se tornado tão constantes que seu corpo já não reagia ao cansaço. Mesmo deitada na cama, seu coração batia rápido, sua mente rodava, tentando entender o que mais Augusto poderia estar escondendo. Naquela madrugada, enquanto encarava o teto escuro do quarto, o celular vibrou debaixo do travesseiro. Seu corpo inteiro se retesou. O relógio marcava 4h17 da manhã. Ela pegou o telefone e viu um nome na tela: Helena. Um arrepio percorreu sua espinha. Atendeu imediatamente. Helena? A voz da detetive veio tensa, sem rodeios. Precisamos conversar. Agora. Mariana se sentou na cama num pulo, seu coração batendo forte. O que aconteceu? Descobri a verdadeira razão do seu casamento com Augusto. Helena revelou. E você precisa sair dessa casa imediatamente. O mundo de Mariana pareceu girar. Ela agarrou o lençol com força, como se precisasse de algo sólido para se segurar. Nos encontramos no estacionamento de sempre em 1 hora, continuou Helena. Mas seja discreta. Se ele souber que você está vindo, pode ser perigoso. A ligação foi encerrada antes que Mariana pudesse responder. Ela ficou ali, segurando o telefone, o peito subindo e descendo rapidamente. Se Helena estava tão alarmada, significava que a verdade era ainda pior do que ela imaginava. Dessa vez, Mariana sabia que não poderia simplesmente sair com pressa ou demonstrar nervosismo. Qualquer movimento em falso e Augusto poderia desconfiar. Respirou fundo e controlou seus pensamentos. Quando amanheceu, vestiu-se com calma, tomou café da manhã sem demonstrar qualquer ansiedade e, com a voz firme, avisou a governanta. Vou visitar minha mãe. Diga a Augusto que voltarei à noite. Para sua surpresa, ninguém tentou impedi-la. Nenhum segurança a seguiu, nenhum olhar suspeito caiu sobre ela. Mas Mariana sabia que não era porque Augusto confiava nela. Era porque ele achava que já havia vencido. Ela dirigiu até o estacionamento subterrâneo, onde sempre se encontrava com Helena. O coração batia tão forte que podia ouvir o próprio pulso nos ouvidos. Ao chegar, viu a detetive encostada no capô do carro, os braços cruzados, a expressão mais severa do que nunca. Que bom que conseguiu vir, Helena disse, assim que Mariana saiu do carro. Me diga logo, Mariana pediu, a voz trêmula. O que você descobriu? Helena abriu o porta-luvas e puxou uma pasta repleta de documentos. Ela a entregou a Mariana, que folheou rapidamente as primeiras páginas. O que viu fez seu sangue gelar. Entre os documentos estavam registros bancários, contratos antigos e e-mails confidenciais. Mas o que mais chamou sua atenção foi um arquivo específico, um processo judicial de anos atrás. No topo da página, um nome destacava-se em negrito, o nome do seu pai. Isso é impossível, Mariana murmurou, sentindo as mãos trêmulas ao segurar os papéis. Meu pai nunca esteve envolvido com Augusto. Ele esteve, Helena respondeu com firmeza. Mariana levantou os olhos, tentando processar tudo. Seu pai e Augusto eram sócios, Helena continuou. Mas eles não eram apenas empresários comuns. Eles estavam envolvidos em um esquema de desvio de dinheiro. Só que quando as autoridades começaram a investigar, seu pai fez um acordo para sair ileso e jogou toda a culpa em Augusto. Mariana sentiu o mundo desmoronar. Meu pai traiu Augusto? Sim, Helena confirmou. E isso custou a Augusto anos de investigação, perda de contratos e a humilhação pública. Ele nunca esqueceu o que aconteceu. Mariana balançou a cabeça, incapaz de aceitar aquilo. Não pode ser verdade. Meu pai nunca falou sobre isso, nunca mencionou nada. Porque ele escondeu de você, Helena disse, e porque Augusto estava esperando a oportunidade certa para se vingar. Helena pegou outra folha do dossiê e apontou para uma anotação escrita à mão. Ele passou anos arquitetando isso, Mariana, procurando uma forma de punir o homem que o destruiu. O ar pareceu sumir dos pulmões de Mariana. Então,
Meu casamento nunca foi um contrato de conveniência. Helena a encarou, séria. Não, disse sem rodeios. Foi um plano de vingança. Mariana apertou os punhos. Ela não era uma esposa. Ela era um troféu. E Augusto havia orquestrado tudo. As palavras de Helena rodavam na mente de Mariana. Cada detalhe, cada peça do quebra-cabeça finalmente fazia sentido. Cada olhar estranho que Augusto lançava para ela. Cada gesto silencioso que carregava algo não dito. O fato de ele nunca ter demonstrado afeto verdadeiro. Ele não queria apenas uma esposa. Ele queria destruir o que restava do legado do seu pai. Ele está me usando, Mariana sussurrou. Helena confirmou com um aceno de cabeça. E agora que você está começando a descobrir a verdade, ele não vai te deixar sair facilmente. Mariana sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Não era apenas o medo, era a traição. Em algum momento, mesmo sabendo que Augusto era um homem perigoso, ela quis acreditar que havia alguma sinceridade nele. Mas tudo foi uma mentira. Ela nunca passou de um peão em seu jogo. Seu estômago se revirou de nojo. Eu preciso sair daquela casa, Mariana disse determinada. Preciso acabar com isso antes que ele acabe comigo. Helena segurou seu olhar. Precisamos ser cuidadosas. Augusto tem poder, dinheiro e contatos. Se formos precipitadas, ele pode te impedir. Mariana apertou os punhos com força. Então vamos fazer isso direito, disse com firmeza. Ela não seria mais a vítima desse jogo. Era a hora de virar a mesa. Os últimos dias foram os mais longos da vida de Mariana. Depois de descobrir que seu casamento não passava de uma vingança planejada por Augusto, tudo ao seu redor pareceu mudar. A mansão, que já era fria e opressora, agora parecia ainda mais sufocante. O silêncio dos corredores, os olhares evasivos dos funcionários, a presença constante dos seguranças, tudo parecia uma armadilha esperando para se fechar ao seu redor. Mas havia algo que a incomodava ainda mais. O vazio deixado por Isadora. Nenhuma foto, nenhuma lembrança, nenhum vestígio de que um dia aquela mulher viveu ali. Se Augusto havia se casado com ela por vingança, por que se esforçava tanto para apagar qualquer traço de sua existência? Quanto mais pensava nisso, mais Mariana sentia que o passado de Isadora guardava respostas que poderiam salvar sua vida. E agora, descobrir o que aconteceu com ela se tornou mais urgente do que nunca. Desde que começara a prestar mais atenção nos funcionários, Mariana percebeu que sempre que alguém mencionava Isadora, mesmo sem intenção, o clima mudava imediatamente. Uma tarde, enquanto caminhava pelo jardim, ouviu duas empregadas cochichando na cozinha. Ela tentou, mas não conseguiu, sussurrou uma delas. A segunda rapidamente a interrompeu. Shhh! Não fale disso aqui! Mariana sentiu o coração disparar. Ela tentou se aproximar para ouvir mais, mas as duas perceberam sua presença e rapidamente voltaram ao trabalho, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas Mariana não precisava ouvir mais nada. O pouco que captou foi o suficiente. Ela tentou, mas não conseguiu. Tentou o quê? Fugir? Se livrar de Augusto? Se libertar daquela casa? Aquela frase ficou ecoando em sua mente pelo resto do dia. Se Isadora tentou algo e falhou, então, o que teria acontecido depois? E acima de tudo, seria Mariana a próxima a seguir esse mesmo destino? Foi então que ela tomou uma decisão. Precisava encontrar provas do que aconteceu com Isadora. E o único lugar que poderia ter essas respostas era o escritório de Augusto. Mariana sabia que invadir o escritório de Augusto era um risco enorme, mas não tinha escolha. Esperou até a noite cair. Quando viu Augusto sair para um jantar de negócios, esperou 10 minutos para ter certeza de que ele realmente havia ido embora. Então, com a respiração contida, desceu as escadas e se esgueirou até a porta do escritório. Abriu devagar, temendo que algum dos funcionários a flagrasse. Lá dentro, o ambiente estava mergulhado em penumbra. O cheiro de couro dos móveis e da madeira envelhecida dava ao lugar um ar pesado.
Ela se apressou, sabendo que não tinha muito tempo. Abriu gavetas, revirou arquivos, olhou atrás dos livros nas estantes. Mas não encontrou nada sobre Isadora. Quando já estava prestes a desistir, notou uma prateleira falsa no canto do cômodo. Seu coração disparou. Ela deslizou os dedos pela lateral e percebeu uma pequena abertura. Com um empurrão cuidadoso, a madeira cedeu, revelando um compartimento escondido. Dentro, havia uma caixa de madeira trancada. Mariana olhou para a porta, certificando-se de que ainda estava sozinha. Então, sem hesitar, pegou um grampo de cabelo e tentou destrancar a fechadura. Depois de alguns minutos, a tampa se abriu com um estalo seco. Lá dentro havia cartas antigas, fotos amareladas e um caderno de capa escura. Com dedos trêmulos, Mariana pegou o caderno e abriu na primeira página. Seu estômago afundou ao ver a caligrafia delicada. Era o diário de Isadora. Mariana começou a ler freneticamente. Cada página era um grito silencioso de desespero. Eu preciso sair daqui. Ele nunca vai me deixar em paz. Não posso confiar em ninguém dentro desta casa. Se algo acontecer comigo, saiba que eu tentei. A respiração de Mariana ficou instável. Ela folheou mais algumas páginas, sentindo o desespero de Isadora transbordar nas palavras escritas ali. O diário falava sobre tentativas de fuga frustradas, ameaças veladas e um medo crescente. Mas a última anotação foi o que fez Mariana perder o ar. Amanhã eu tento de novo. Já deixei minha mala pronta. Eu sei que ele vai me impedir, mas preciso tentar. Se eu conseguir sair, nunca mais volto. Se eu não sair, algo pode acontecer comigo. A data da anotação era um dia antes da morte de Isadora. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Isadora tentou fugir antes de partir. E agora, Mariana estava tentando fazer o mesmo. O caderno escorregou das mãos de Mariana. Ela mal conseguia respirar. Seu corpo inteiro estava tomado por um pânico silencioso. Aquela história estava se repetindo. O casamento infeliz, o medo crescente, a tentativa de fuga frustrada, a vigilância constante. Isadora tentou fugir e nunca conseguiu. E agora Mariana estava exatamente no mesmo caminho. Seu peito subia e descia rapidamente. Precisava sair dali imediatamente. Fechou a caixa, colocou tudo de volta no lugar e se levantou rapidamente. Mas no momento em que girou a maçaneta da porta do escritório, uma voz cortou o silêncio como uma lâmina. Procurando algo, querida? O sangue de Mariana gelou. Ela virou-se lentamente e viu Augusto parado à porta, observando-a. O olhar dele não era de raiva, nem de surpresa. Era algo muito pior. Era o olhar de alguém que já sabia exatamente o que iria acontecer. Ele inclinou levemente a cabeça, analisando-a como se estivesse se divertindo com a cena. Eu sabia que você faria isso, disse ele calmamente. Mariana sentiu o coração disparar e naquele instante percebeu que talvez tivesse acabado de selar seu próprio destino. O olhar de Augusto ainda queimava na memória de Mariana. Depois de ser flagrada no escritório com o diário de Isadora nas mãos, sentiu que a linha tênue que a separava do perigo havia se rompido de vez. Ela tentou fingir que nada aconteceu. Saiu do escritório sem questionar, sem mostrar desespero. Mas sabia que, a partir daquele momento, Augusto não lhe daria mais nenhuma liberdade. Os dias seguintes foram ainda mais sufocantes. A governanta passou a acompanhá-la de perto, mesmo quando ela não pedia. Os seguranças estavam sempre a postos, vigiando cada passo que ela dava. Até mesmo os empregados pareciam mais tensos quando estavam perto dela. Ela estava totalmente isolada. E agora só havia uma saída: acabar com aquele casamento de forma definitiva. Com cada vez menos espaço para agir dentro da mansão, Mariana soube que precisava de ajuda profissional. Helena já havia sugerido que anulasse o casamento, mas Mariana não sabia por onde começar. Augusto era um homem poderoso, cheio de contatos e influência.
Se tentasse se divorciar sem um plano sólido, ele poderia revidar de uma forma que ela nem imaginava. Foi então que Helena fez uma nova proposta. "Conheço um advogado que pode te ajudar", disse ao telefone sua voz cautelosa. "Mas isso vai colocar fogo no que já está prestes a explodir." Mariana apertou o telefone contra a orelha. "Você confia nele?" "Sim", Helena respondeu sem hesitação. "Ele não tem ligações com Augusto e já lidou com casos complicados antes. Se alguém pode encontrar uma brecha legal para você sair desse casamento, é ele." Mariana respirou fundo. "Como é o nome dele?" "Rafael Duarte." No dia seguinte, Mariana conseguiu sair da mansão mais uma vez com a desculpa de visitar sua mãe. Dessa vez, dirigiu até um pequeno escritório discreto no centro da cidade. Quando entrou na sala de recepção, uma secretária olhou para ela e sorriu. "O doutor Rafael já está te esperando." Mariana assentiu e foi conduzida até uma sala elegante, mas sem ostentação. Atrás da mesa, um homem alto, de cabelos escuros e olhos atentos, levantou-se para cumprimentá-la. "Mariana Nogueira Almeida?" ele perguntou, com um sorriso leve. Ela hesitou por um segundo antes de responder. "Por enquanto." Ele riu suavemente e indicou que ela se sentasse. "Helena me contou um pouco sobre sua situação", começou, pegando alguns papéis. "Mas quero ouvir de você. O que exatamente você quer?" Mariana respirou fundo. "Eu quero sair desse casamento, de qualquer forma possível." Rafael cruzou os dedos sobre a mesa. "Então vamos encontrar um jeito de fazer isso." Durante a conversa, Mariana explicou tudo o que havia passado desde o momento em que conheceu Augusto. Contou sobre as regras impostas, a vigilância constante, o testamento inesperado e, claro, sobre o diário de Isadora. Rafael escutou tudo em silêncio, analisando cada detalhe. Quando ela terminou, ele pegou uma pasta e abriu alguns documentos. "Seu casamento tem algumas peculiaridades que podem ser usadas a seu favor", ele disse, percorrendo os olhos pelo papel. Mariana franziu a testa. "Como assim? Você se casou sob um contrato de conveniência, certo? Mas pelo que me contou, há indícios de coerção e manipulação. Se conseguirmos provar que houve intenção maliciosa por parte de Augusto, e principalmente se conseguirmos conectar isso ao testamento, há uma chance real de anular o casamento." Mariana sentiu um fio de esperança crescer dentro dela. "Mas", Rafael continuou, seu olhar ficando mais sério, "isso pode ter consequências graves." Ela prendeu a respiração. "Que tipo de consequências?" "Augusto tem muito a perder", ele explicou, "e homens como ele não lidam bem com perdas. Se ele perceber o que você está tentando fazer, pode tentar te impedir de formas que não são exatamente legais." Mariana engoliu em seco. "Então, se vamos seguir com isso, precisamos ser cuidadosos." Ela olhou nos olhos de Rafael e viu algo que não via há muito tempo em ninguém: sinceridade. "Você realmente pode me ajudar?" Ele segurou seu olhar. "Eu posso, mas você tem que estar preparada para lutar." Mariana respirou fundo. "Eu estou", disse, sem hesitar. Antes de sair do escritório, Rafael entregou-lhe uma cópia de um documento e algumas instruções. "Quero que assine essa procuração para que eu possa agir em seu nome legalmente", explicou. "Mas só assine quando tiver certeza absoluta de que está pronta." Mariana segurou o papel com força. "Também preciso de uma cópia do testamento de Augusto. Se puder pegá-la sem que ele perceba, será um grande passo para provarmos que ele está manipulando essa situação." Ela assentiu. "Vamos precisar de tempo", Rafael disse pegando sua pasta. "Mas posso garantir uma coisa, Mariana." Ela levantou os olhos para ele. "Se fizermos isso direito, você nunca mais precisará olhar para trás." Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta. Por meses, viveu naquela mansão acreditando que não tinha saída. Agora, pela primeira vez, havia uma chance real de liberdade. Mas, no fundo, sabia que Augusto não deixaria isso acontecer sem lutar.
E a pergunta que mais a atormentava agora era: até onde ele iria para impedi-la? O relógio marcava 2h47 da madrugada quando Mariana abriu os olhos, completamente desperta. O silêncio da mansão era absoluto, mas dentro dela o caos fervilhava. Aquela noite fora diferente. Sentia-se inquieta, incapaz de pregar os olhos. Tudo ao seu redor parecia pesado, opressor. Era como se o próprio ambiente tentasse avisá-la de que o tempo estava acabando. O confronto no escritório, o olhar de Augusto, os passos controlados dos funcionários. Ela estava encurralada e, se não agisse logo, nunca mais teria outra chance. Levantou-se da cama devagar, sentindo o piso frio sob seus pés. Caminhou até a janela e puxou as cortinas levemente. O jardim estava vazio, mas ela sabia que os seguranças ainda estavam por ali, escondidos nas sombras. Respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Ela tinha um plano, e agora só havia um caminho a seguir: executá-lo. Desde que Rafael lhe dera a esperança de uma saída legal, Mariana passou a estudar cada detalhe da mansão. Ela já sabia onde Augusto escondia os documentos importantes. O testamento e as informações financeiras ilícitas estavam em um cofre dentro do escritório dele. Mas não bastava apenas roubá-los. Ela precisava sair dali viva. Seu plano era dividido em 4 partes: conseguir acesso ao testamento e documentos financeiros, encontrar qualquer outra prova que ligasse Augusto a crimes ou à morte de Isadora, contatar Rafael e entregar tudo a ele. Fugir antes que Augusto percebesse. Se conseguisse esses documentos, poderia destruir Augusto legalmente. Ele não apenas perderia o controle sobre ela, mas também poderia ser preso. Mas a maior questão ainda era: Augusto já suspeitava dela. Desde que foi flagrada no escritório, Mariana sentia que os funcionários estavam mais atentos. A governanta, antes discreta, agora parecia estar sempre por perto. Os seguranças nunca perdiam seus movimentos de vista. E Augusto? Ele não mencionou nada sobre o ocorrido. Isso significava que ele não suspeitava dela? Ou significava que ele já sabia de tudo e estava esperando o momento certo para agir? Se ele estivesse apenas esperando, ela já havia perdido esse jogo antes mesmo de começar. Na manhã seguinte, Mariana acordou sentindo o corpo pesado. Nos últimos dias, tentava agir normalmente, mas sabia que Augusto a observava. Mesmo quando ele não estava no mesmo ambiente, sua presença pairava sobre tudo. Mas aquela manhã tinha algo diferente. A casa estava silenciosa demais. Quando desceu para o café da manhã, Augusto não estava lá. A governanta organizava a mesa, servindo as bebidas como fazia todos os dias. Mas Mariana percebeu uma diferença sutil em sua postura. Ela estava tensa. Mariana puxou a cadeira e sentou-se, tentando manter a voz tranquila. Augusto já desceu? Perguntou, pegando uma xícara de café. A governanta hesitou por uma fração de segundo antes de responder. O senhor Augusto saiu muito cedo. O coração de Mariana bateu mais forte. Saiu? Para onde? A mulher desviou o olhar rapidamente, focando na toalha de mesa, como se sua vida dependesse disso. Ele não disse. Aquilo não fazia sentido. Augusto nunca saía sem informar para onde ia. Ele era metódico, controlado. Gostava de garantir que todos ao seu redor soubessem exatamente onde estaria. Mas dessa vez, simplesmente desapareceu. E os funcionários também pareciam não saber de nada. Ou estavam escondendo algo. Mariana saiu da mesa sentindo a respiração falhar. Subiu as escadas rapidamente e entrou no quarto, trancando a porta atrás de si. Seu coração estava acelerado. Seu peito subia e descia rapidamente. O que esse sumiço significava? Havia 2 possibilidades. 1. Augusto estava tramando algo contra ela. Se ele soubesse que Mariana estava tentando fugir ou reunir provas, poderia ter desaparecido de propósito para pegá-la desprevenida. Ele era calculista e esse sumiço poderia ser apenas um jogo psicológico. Ou 2.
Esse era o momento perfeito para escapar. Se ele realmente tivesse sumido sem deixar rastros, então essa poderia ser sua única chance de fugir sem ser impedida. Mas como saber qual das opções era a verdadeira? Se ela tentasse sair e ele estivesse esperando, não haveria segunda tentativa. Mas se ficasse parada, poderia perder sua única oportunidade de liberdade. Pegou o celular com mãos trêmulas e enviou uma mensagem para Helena. Augusto desapareceu. Você consegue descobrir onde ele está? Minutos depois, a resposta veio. Vou investigar, mas tome cuidado. Ele pode estar te observando de longe. Mariana sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquele silêncio na mansão não significava segurança. Podia significar que Augusto estava esperando. E dessa vez, ela não podia errar. O desaparecimento de Augusto causou um efeito imediato na rotina da mansão. No início, os funcionários mantiveram o silêncio, agindo como se nada estivesse fora do normal. Mas, conforme as horas passaram e ele não deu notícias, a tensão no ar ficou insuportável. Mariana sabia que algo assim não passaria despercebido por muito tempo. Um homem como Augusto não sumia sem deixar rastros. Na manhã seguinte, o inevitável aconteceu. Ela estava no quarto, tentando manter a calma enquanto lia um relatório enviado por Rafael, quando uma batida forte ecoou pela porta. Mariana levantou-se com o coração disparado. Abriu devagar e se deparou com 2 policiais fardados. Senhora Mariana Almeida? Perguntou um deles, com um olhar avaliador. Sim, respondeu, sentindo a boca seca. Precisamos que nos acompanhe para esclarecimentos sobre o desaparecimento do seu marido. O peso daquelas palavras a atingiu em cheio. O jogo havia mudado. Agora, ela era a principal suspeita. A delegacia estava fria e impessoal. Mariana sentou-se na cadeira de metal da sala de interrogatório, sentindo-se presa pela primeira vez de forma real. Do outro lado da mesa, um dos investigadores colocou um gravador sobre a superfície e a encarou com um olhar analítico. Senhora Almeida, começou, a voz neutra. Seu marido, Augusto Almeida, está desaparecido há mais de 24 horas. Ninguém teve contato com ele e não há registros de sua saída oficial da cidade. Mariana cruzou os braços para esconder o tremor das mãos. Eu não sei onde ele está, respondeu com firmeza. A última vez que o vi foi na noite anterior ao seu desaparecimento. O policial trocou um olhar rápido com o colega antes de continuar. Tem certeza disso? Testemunhas relataram que você e ele tiveram discussões recentemente. Mariana prendeu a respiração. Eles estavam tentando induzi-la a algo. Sim, tivemos desentendimentos, admitiu. Mas isso não significa que eu tenha algo a ver com o desaparecimento dele. O investigador inclinou-se ligeiramente para frente. Senhora Almeida, sabemos que seu casamento com Augusto não era convencional. Mariana manteve a expressão impassível. Não podia demonstrar nervosismo. Ele era um homem difícil, continuou o policial. E segundo algumas fontes, você já estava buscando formas legais de se afastar dele. É verdade? Ela sentiu um calafrio. Como eles sabiam disso? Provavelmente alguém dentro da mansão havia falado. Sim, respondeu, escolhendo bem as palavras. Eu queria me separar, mas isso não significa que eu tenha feito algo contra ele. O policial manteve o olhar fixo nela. Então por que não relatou o desaparecimento dele antes? Mariana se enrijeceu. Porque eu não sabia que ele havia sumido, respondeu. Os funcionários disseram que ele saiu cedo, e não era incomum que Augusto viajasse sem avisar os detalhes. O investigador observou-a por mais alguns instantes antes de suspirar e desligar o gravador. Por enquanto, a senhora está liberada, disse ele. Mas saiba que ainda é uma peça importante nessa investigação. E até que Augusto reapareça, todas as suspeitas continuarão sobre você. Quando Mariana voltou para a mansão, percebeu que a situação havia piorado drasticamente. Os funcionários estavam ainda mais distantes.
Os olhares eram diferentes agora, não mais de medo ou respeito, mas de suspeita. Ela ouviu cochichos nos corredores. O nome dela era sussurrado entre os empregados. Era claro que todos acreditavam que ela tinha algo a ver com o desaparecimento de Augusto. E o pior, se Augusto nunca voltasse, ela poderia ser acusada de algo ainda mais grave. Foi então que percebeu a única saída possível: provar que Augusto estava envolvido em crimes. Se conseguisse apresentar provas concretas dos negócios ilícitos dele, a polícia mudaria o foco da investigação. Em vez de tratarem Mariana como suspeita, passariam a vê-lo como um homem que fugiu para escapar de algo maior. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para Rafael. "Precisamos agir agora", disse sem rodeios. "Já imaginava", respondeu ele com um tom firme. "Eu estava reunindo mais informações e posso te dizer uma coisa com certeza. Se Augusto desapareceu, não foi por acaso." Mariana sentiu o coração apertar. "Você acha que ele fugiu? Ou foi forçado a sumir?" Rafael respondeu. "Se as pessoas com quem ele fazia negócios perceberam que ele se tornou um risco, podem ter dado um jeito de silenciá-lo." Mariana sentiu um arrepio. Se fosse verdade, então Augusto podia estar morto. Mas se não estivesse, então ele ainda estava por perto e a esperando. E isso significava que ela ainda não estava segura. O tempo parecia correr contra Mariana. A cada dia que passava, a pressão da polícia aumentava. Os olhares dos funcionários ficavam mais carregados de desconfiança e a incerteza sobre Augusto crescia. Se ele estivesse morto, ela poderia ser acusada de algo que não cometeu. Se estivesse vivo, ele poderia estar esperando para contra-atacar. E, no meio de tudo isso, sua única esperança era Helena e Rafael. Uma noite, quando o silêncio da mansão parecia sufocá-la, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. "Conseguimos. Encontramos provas definitivas. Nos encontramos amanhã." O coração de Mariana disparou. Aquilo significava o fim da linha para Augusto. Ou, pelo menos, era o que ela achava. Na manhã seguinte, Mariana encontrou Rafael e Helena em um local discreto no centro da cidade. Quando chegou, percebeu que os dois estavam com expressões sérias. Ela se sentou, tentando conter a ansiedade. "Digam logo", pediu. Rafael colocou um envelope sobre a mesa e olhou nos olhos dela. "Nós conseguimos provas irrefutáveis dos crimes de Augusto", disse. Mariana pegou os documentos e começou a folhear. Os registros estavam ali. Transações financeiras fraudulentas, contas bancárias offshore usadas para esconder dinheiro, empresas fantasmas que recebiam valores absurdos e desapareciam, e o pior, ligações perigosas com homens influentes e possivelmente criminosos. Ela sentiu o estômago revirar. "Isso é suficiente para incriminá-lo?" perguntou, sentindo uma mistura de alívio e medo. "Mais do que suficiente", Helena respondeu. "A polícia já começou a conectar as pontas soltas. Quando entregarmos isso, ele não terá escapatória." Mas antes que pudessem continuar a conversa, algo inesperado aconteceu. O telefone de Rafael tocou e ele atendeu rapidamente. No momento em que ouviu a voz do outro lado, sua expressão mudou. Mariana sentiu um arrepio. "Rafael?" perguntou preocupada. Ele desligou o telefone devagar e olhou para ela. Augusto reapareceu. Mariana sentiu o sangue gelar. "Como assim? Onde ele estava?" "Encontraram ele na estrada, a alguns quilômetros da cidade", Rafael explicou. "Ele estava ferido, em estado crítico." Mariana piscou, tentando entender. "Ferido?" Helena cruzou os braços, pensativa. "Augusto tentou fugir", disse. "Mas parece que não foi tão fácil quanto ele imaginava." Rafael assentiu. O carro dele foi encontrado capotado. Ele estava sozinho e gravemente machucado. Mariana sentiu um nó no peito. Será que aquilo foi um acidente? Ou uma tentativa de silenciá-lo? Mas, independentemente do que tivesse acontecido,
O destino de Augusto estava selado. Com as provas que Helena e Rafael haviam conseguido, e agora com ele sob custódia da polícia, ele finalmente enfrentaria a justiça. E Mariana finalmente estaria livre. 2 dias depois, Mariana foi chamada à delegacia. Ela hesitou em ir, mas Rafael insistiu. Você precisa ver isso com seus próprios olhos, disse ele. Quando chegou, foi conduzida até uma sala onde Augusto estava detido. Ele estava sentado em uma cadeira, vestindo um uniforme prisional, com um corte na testa e o braço enfaixado. Mas, mesmo machucado e derrotado, ele ainda carregava aquele olhar frio. Mariana, ele disse, sua voz rouca. Ela ficou em pé, do outro lado da mesa, sem demonstrar medo. Finalmente conseguiu o que queria? Ele perguntou, erguendo levemente uma sobrancelha. Ela cruzou os braços. Não fui eu que me destruí, Augusto disse. Você fez isso sozinho. Ele soltou uma risada baixa, mas dessa vez não havia arrogância. Acha que está livre agora? Perguntou. Acha que tudo isso acabou? Mariana segurou seu olhar. Sim, respondeu firme. Acabou. Então, sem olhar para trás, virou-se e saiu da sala. Os dias seguintes foram um turbilhão. A prisão de Augusto foi destaque em todos os jornais. Os escândalos financeiros vieram à tona. As conexões criminosas foram investigadas. E pela primeira vez em muito tempo, ela respirou aliviada. Ela estava livre. E dessa vez, ninguém nunca mais tiraria isso dela. Mariana parou em frente à mansão pela última vez. O vento balançava as árvores do jardim, e o sol refletia nas enormes janelas da casa que um dia foi sua prisão. Ela se perguntou quantas vezes havia olhado para aqueles portões, pensando se algum dia conseguiria sair dali. Quantas noites passou em claro, sentindo-se encurralada, vigiada, impotente. Agora tudo aquilo acabaria. Ela entregou as chaves para o corretor e assinou os documentos finais. Parabéns, ele disse sorrindo ao guardar as folhas na pasta. A casa está oficialmente vendida. Ela respirou fundo, sentindo um peso deixar seus ombros. Obrigada, respondeu, olhando para a mansão uma última vez. Era o fim de uma era. E mais importante, o começo de algo novo. Depois de todas as batalhas, Mariana sabia que não queria manter nada que a ligasse ao passado. A fortuna que herdou após a queda de Augusto poderia ter sido usada para viver uma vida de luxo, mas ela queria algo maior do que isso. Queria transformar tudo o que viveu em algo que tivesse significado. Foi então que decidiu criar um fundo de bolsas de estudo para jovens de baixa renda. O nome escolhido? Instituto Isadora, porque Isadora nunca teve uma chance de escapar. Mas graças a ela, outras pessoas teriam. O processo para fundar o instituto foi longo, mas Mariana se sentiu viva novamente. Dessa vez, ela estava no controle. Cada decisão, cada estratégia, cada planejamento era algo que ela escolheu para si mesma. Quando o primeiro grupo de jovens recebeu as bolsas, ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eles tinham sonhos, tinham esperança. E, de certa forma, eles simbolizavam tudo o que ela havia perdido, mas também tudo o que ela conseguiu reconstruir. Ela não era mais apenas a mulher que fugiu de um casamento perigoso. Agora, era a mulher que ajudava outros a encontrarem o próprio caminho. 1 ano depois, Mariana estava sentada na varanda de sua nova casa. Um apartamento simples, mas cheio de vida. Não havia luxo exagerado, não havia seguranças, mas havia paz, havia liberdade. Ela sorriu, observando o pôr do sol. Pela primeira vez em anos, não sentia medo do amanhã. Ela havia reescrito sua história, e dessa vez era ela quem decidia o final. O vento fresco da manhã entrou pelas janelas abertas do pequeno apartamento de Mariana. Seu novo lar, sem seguranças, sem portas trancadas, sem corredores escuros cheios de segredos. Era pequeno comparado à mansão de Augusto, mas era seu. Ela olhou ao redor, ainda se acostumando com a sensação de estar ali. Os móveis eram simples, mas aconchegantes. As prateleiras estavam repletas de livros que escolheu por conta própria.
Pela primeira vez, tudo ao seu redor era uma decisão dela e de mais ninguém. E isso era libertador. Enquanto preparava um café, seu celular vibrou sobre a mesa. Mensagem de Rafael. Almoço hoje? Mariana sorriu. Era engraçado como, sem perceber, ele havia se tornado uma constante em sua vida. Ela respirou fundo antes de responder. Sim, nos vemos ao meio-dia. O restaurante era pequeno, discreto, com mesas de madeira e um clima acolhedor. Quando Mariana chegou, Rafael já estava sentado, folheando alguns papéis. Ao vê-la, sorriu e guardou os documentos. Sei que estamos aqui para almoçar, mas antes preciso te dar uma boa notícia, disse, enquanto Mariana se acomodava. Ela ergueu as sobrancelhas. Boa notícia? Rafael assentiu, colocando um envelope sobre a mesa. O Instituto Isadora recebeu sua primeira grande doação anônima. Um valor considerável. Mariana arregalou os olhos. Sério? Ele sorriu. Acho que você conseguiu tocar mais vidas do que imagina. Ela pegou o envelope, folheando os documentos internos. Sentiu os olhos se encherem de emoção. Por tanto tempo, viveu aprisionada pelo medo e pela dor. Mas agora estava construindo algo real. Algo que fazia a diferença. Eu não teria conseguido sem você e Helena, admitiu. Rafael balançou a cabeça. Você teria conseguido sim. Só precisava de um empurrão. Mariana sorriu, sentindo algo diferente dentro de si. Por meses, sua vida foi um jogo de sobrevivência, um medo constante, mas agora, pela primeira vez, ela não estava lutando contra algo, estava apenas vivendo. E Rafael, de alguma forma, se tornou parte disso. Depois do almoço, os dois caminharam sem pressa pelas ruas da cidade. O sol batia suavemente e Mariana percebeu como o tempo parecia correr diferente agora. Antes, cada dia era uma contagem regressiva para um novo pesadelo. Agora, era um espaço cheio de possibilidades. Você ainda tem medo? Rafael perguntou de repente. Ela parou por um instante pensativa. Não como antes, admitiu. Acho que o medo foi substituído por outra coisa. Por quê? Ela o olhou nos olhos, sentindo a resposta surgir naturalmente. Porque agora, pela primeira vez, eu sou livre para escolher o que vem depois. Rafael sorriu. E o que você quer escolher agora? Mariana sentiu o coração acelerar levemente. Pela primeira vez, não havia um roteiro definido. E isso era a melhor parte. Ela pegou sua xícara de café, tomou um gole e sorriu. Acho que quero descobrir. O sol da manhã entrava suavemente pelas janelas do apartamento, iluminando o quarto em tons dourados. Mariana abriu os olhos devagar, sentindo um calor suave envolver sua pele. Por um momento, ficou ali, deitada, sentindo a calma do novo dia. Uma sensação tão simples, mas que, por tanto tempo, parecia impossível. Ela passou a mão suavemente sobre a barriga. Luísa, sua filha, seu futuro. Fechou os olhos, sentindo o peso daquela palavra. Futuro. Por tanto tempo viveu aprisionada pelo passado, pelo medo, pela incerteza. Mas agora, tudo era diferente. Agora, ela estava livre. Depois do casamento com Rafael, a vida de Mariana mudou completamente. Ela já não carregava mais os traumas como um fardo insuportável. Os transformou em propósito. O Instituto Isadora crescia mais a cada dia, dando oportunidades a jovens que, assim como ela um dia, precisavam de uma chance para reescrever suas histórias. As bolsas de estudo financiadas pela herança de Augusto não eram apenas dinheiro, eram redenção. Porque Mariana não queria apenas esquecer o que viveu. Ela queria garantir que ninguém mais passasse pelo que ela passou. E a cada jovem que recebia ajuda, sentia que Isadora não havia sido esquecida. Uma tarde, enquanto organizava o quartinho de Luísa, Mariana parou diante do berço recém-montado. Passou a mão suavemente sobre a madeira branca e sentiu os olhos marejarem. Se pudesse voltar no tempo e dizer algo para aquela garota de 20 anos que entrou naquele casamento,
O que diria? Talvez dissesse para ter mais cuidado. Talvez dissesse para fugir antes. Mas no fundo, sabia que não teria sido tão simples assim. Ela precisou viver tudo aquilo para chegar onde estava agora. Precisou cair para aprender a se levantar. E, acima de tudo, precisou se tornar forte o suficiente para garantir que sua filha nunca precisaria passar pelo mesmo. Mariana tocou a barriga novamente, sentindo os pequenos movimentos de Luísa, e sorriu, porque agora ela tinha um motivo ainda maior para seguir em frente. Naquela noite, Rafael chegou do trabalho e a encontrou sentada na varanda, olhando para as luzes da cidade. Pensando em quê? Ele perguntou, se sentando ao lado dela. Mariana sorriu. Em como tudo mudou, disse. Em como, por tanto tempo, achei que nunca conseguiria escapar do que vivi. Rafael pegou sua mão e a apertou levemente. Mas conseguiu. Ela virou o rosto para ele, sentindo um calor suave no peito. Sim, disse. Consegui. Olhou para o céu estrelado, sentindo o vento bater em seu rosto. E naquele momento, soube que tudo estava exatamente onde deveria estar. O passado não a assombrava mais. O futuro não a assustava mais. E pela primeira vez, Mariana não era uma sobrevivente. Era uma mulher que venceu e estava pronta para o que viesse a seguir. E aí, o que você achou dessa história? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!